qual a gente vai falar sobre o PD19, que é sobre sistemas de informação. E nosso objetivo é promover uma introdução aos temas que está relacionado a sistemas de informação, explicar o seu conceito, as suas vantagens, as aplicações dentro da engenharia de produção e os tipos de sistemas de informação que a gente tem aplicado dentro de diversos modelos de negócio. Então, eu vou falar aqui sobre o conceito, né, do tema que a gente está apresentando. Inicialmente, a pergunta que se faz é: o que são os sistemas da informação? A informação é o dado organizado, que significa algo diferente de conhecimento, porque conhecimento é informação que ela já é interpretada, né? E, no geral, sistema é um conjunto de partes que se relacionam e são independentes entre si. E esse conjunto em todo organizado, objetivando alguma coisa, a gente, né, chama de sistema. Ou seja, sistemas de informação são sistemas que tratam de informação. Nesse subconjunto, a gente pode pensar em hardware e software e em pessoas e procedimentos. Pessoas e procedimentos, porque os computadores eles não são totalmente independentes, né? Eles precisam de pessoas balizando ali as ações, né? Recebendo comandos e instruções. Por exemplo, o seu computador e o seu celular, eles não ligam sem que alguém aperte o botão de ligar e desligar. E aí apertar esses botões de volume também é um tipo de procedimento. Dessa forma, o objetivo do sistema de informação é processar e ou organizar dados para gerar informações e ou conhecimentos. Qual a diferença entre sistema técnico e sistema sociotécnico no contexto apresentado? O sistema de informação é sociotécnico porque ele lida com pessoas também. Daí vem o termo sócio, né, de social, de lidar com pessoas. Em contrapartida, o sistema computacional técnico só aplica só aplica ao hardware, só se aplica ao hardware e ao software. O sistema técnico é usado com fins variados e genéricos, né? Então, quando você quer usar uma rede social ou algo do gênero, fazer algum acionamento de máquina, então você tem aí um sistema técnico que ele tem fins variados, né, e genéricos. Diferente aqui dos sistemas computacionais sociotécnicos, né, que tem, além de software e hardware, eles têm pessoas e procedimentos por detrás do funcionamento aí que torna esse sistema computacional, esse sistema em si, algo diferenciado e, ao meu ver, até mais completo. Eles dependem de conhecimentos para o uso e são usados com fins específicos, né? Por exemplo, uma máquina para fazer cirurgia no cérebro, não sei se vocês já viram. Existem mega robôs, né, que os médicos usam para fazer as cirurgias. Então, você precisa ali de um conhecimento bem amplo sobre aquela máquina, para que você possa fazer o bom uso dela, né? E isso já diferencia do, do, do sistema computacional técnico, né? Porque a finalidade dele é bem específica, né? É usado para fazer a cirurgia no cérebro, né? Para você postar uma foto no Facebook ou fazer um tweet, por exemplo, né? E esses sistemas eles são regidos por políticas e regras organizacionais. Por exemplo, o CIGA, ele na UNB ele tem uma política X e uma organização X. Na UFRN, que eu acho que é onde foi criado, já vai ser um pouco diferente, né? Porque as regras de lá são outras, as políticas de lá são outras, são bem diferentes, né? Então, o sistema ele vai se adaptar ao local onde ele está sendo aplicado. E esse aí é um dos diferenciais. Pode passar o tema.
Oi, boa noite. Vou passar um pouco sobre os tipos de sistema de informação, né? Dar alguns exemplos a fim que fique mais claro para vocês. O primeiro exemplo aí, a gente tem sistema de informações transacionais, né? O SIT, o CIT, eu não sei bem como é que fala a sigla, mas é isso aí, né? Ele é característico de toda empresa, né? Independente se ela for pequena, média ou grande, né? E o motivo é que não faz sentido algum uma empresa não ter esse controle, né? Até porque envolve tanto o processo legal, né? Falando juridicamente, devido à necessidade de emissão de nota fiscal, né? Então, você precisa ter essas informações para fazer isso, né? Quanto aos processos mais simples, como a emissão de pedido, né? Como é que a empresa não vai, tipo, ter o controle do que ela emite um pedido, por exemplo, né? O que foi comprado, o quanto foi comprado, o que foi vendido, quanto foi vendido, logo, tipo, é indispensável, é impensável uma empresa que não utiliza esse sistema de informação, né? Ou ao menos uma parte dela, né? Mesmo que a empresa seja bem pequena, um comércio, ele tem esses sistemas, né, mesmo que de maneira bem simples, né. Em segundo lugar, aí a gente tem o sistema de informações gerenciais, né, SG, né, esse vai ser visto mais como dados estatísticos, né, como, por exemplo, o valor médio de venda, custo médio de venda, compra média, produto de maior venda, né, produto de maior lucratividade, capacidade produtiva, né, tudo isso vai auxiliar para a tomada de decisão, né, porque dessa forma o tomador de decisão, né, seja o gerente, o dono, CEO, não sei, dentro da empresa ele vai conseguir acertar na decisão que ele vai tomar, né. Esse sistema de informação, ele é crucial, principalmente se a gente for olhar uma empresa grande, né, você pode tirar de exemplo a Apple, né. É inviável que o CEO, né, da Apple, ele veja de perto tudo que está acontecendo na empresa, né. Então, por exemplo, ele vai ter que acompanhar desde a produção dos celulares até a venda, né, até chegar no cliente final. Não tem como ele fazer isso. Então, ele vai ter que ter dados estatísticos, né, que vai ser feito por toda a equipe da Apple, e aí, assim, ele vai tomar a decisão, né, vai delegar, vai fazer da maneira que ele achar melhor. Em terceiro lugar, a gente tem sistema de apoio à decisão, SAD, sério, eu não sei bem. Esse sistema de informação é um pouco mais complexo, né, sendo que haverá uma maior intensificação de software em seus processos, havendo diversas variáveis que também ajudarão na tomada de decisão, né, mais específicas como o melhor local para compra, né, devido à localização de fornecedores, o local de maior número de clientes, dessa forma maximizar seus ganhos. Né? Um exemplo de uma empresa que faz isso é o McDonald's, né, que faz todo um estudo antes de abrir uma nova franquia, né? Eles precisam ver tudo e é meio que inviável a pessoa fazer isso tipo na mão. Não tem como, ela vai ter que colocar os dados estatísticos lá no computador e isso aí vai ter um cálculo, né? É claro que pessoas, igual o Rafael falou, vai ter que manipular, né? Sistema de informação, por último, sistema de informação executiva, SE, né? Se trata de um sistema de acesso à informação da empresa e basicamente é um meio da empresa, principalmente empresas muito grandes, se entenderem, né? Através de uma consulta rápida de acesso a informações. A gente pode pensar uma empresa muito grande, né? Como a Petrobras da vida. São muitas pessoas e muitas pessoas que precisam das informações para, tipo, para entender o que está acontecendo na empresa, para tudo, né? Precisa ter uma organização certinha, né? E isso aí é basicamente um local que as pessoas vão todo, tipo, vai se informar, né? É basicamente isso. Aí pode passar para o próximo. Então, depois a gente falar um pouquinho sobre o conceito do sistema de informação, falar sobre os tipos de sistemas de informação, é importante a gente falar sobre as vantagens que a utilização de sistemas de informação vão gerar dentro dos modelos de negócio. Antes de falar necessariamente das vantagens, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da informação. É muito importante ressaltar que para você ter vantagens que vão ser eficientes, se você conseguir tirar toda a informação possível, tudo que vai ser benéfico para seu modelo de negócio, é importante você ter uma informação que seja precisa, uma informação que seja compreensível, uma informação que seja relevante, uma informação que seja útil e uma informação que seja atual. Porque dessa forma você vai conseguir juntar toda essa sua informação, você vai processar ela, você vai calcular ela por meio de pessoas que vão fazer todo esse processo e depois desse processo você vai ter um resultado. Esse resultado vai ser o que vai garantir vantagens para o seu modelo de negócio que utiliza um sistema de informação. E depois disso, a gente vai ter necessariamente as vantagens, que vai ser redução de custos operacionais, tanto financeiros, custos de produção mesmo, de materiais, custos relacionados
as empresas, tanto externamente quanto internamente, a gente tem um aumento da produtividade, porque quando você começa a entender tudo que ocorre na sua empresa, você consegue aumentar a produtividade dela, você consegue consertar os erros com maior facilidade e encontrar esses erros também com a maior facilidade, o que mostra já ser outra vantagem. Outra questão é a parte da organização, melhoria na estrutura organizacional da sua empresa, além de que você consegue ter uma agilidade e uma organização maior e otimização na prestação de serviço, quando você tem um modelo de negócio que vai prestar serviços. E, por fim, é muito importante também a gente ter essas informações eficientes, porque elas vão gerar maior confiabilidade. Quando a gente tiver algum imprevisto, algo que não era pensado que seria possível de acontecer e acaba ocorrendo, as empresas elas têm uma tomada de decisão mais rápida, elas conseguem se recuperar em meio aos imprevistos de forma mais rápida, elas conseguem se escalar no mercado também de uma forma mais facilitada, porque elas têm esse acesso que às vezes pequenas empresas, por exemplo, não têm e acabam ficando em desvantagem. Então, essa também é outra vantagem para empresas grandes, que têm acesso à produção e à formação de sistemas de informação, sejam eles internos, para uso interno da empresa, ou seja, para uso externo, como, por exemplo, as indústrias usam para a questão de vendas e relacionados a isso. Depois de falar um pouquinho das vantagens, eu vou passar a palavra para o Atis, que vai falar sobre as aplicações na engenharia de produção. Boa noite. A engenharia de produção e a tecnologia da informação estão interligados, incentivando a adaptação a novas maneiras de manuseio de informações para se ter um melhor desempenho organizacional e profissional. Ou seja, o que essa frase quer dizer é que, basicamente, tudo que envolve engenharia de produção, os sistemas de informações andam junto com eles. Como o próprio Vitor Hugo falou, desde pequenas empresas a empresas grandes usam os sistemas de informações de seus diversos tipos para que eles possam tomar uma decisão final sobre o assunto. Ou seja, se uma empresa está com algum problema e você vai lá fazer uma consultoria, você já tem que utilizar todas as informações que ele pode te dar, que é o que a gente sabe, para transformar em algo benéfico e que possa impedir imprevisibilidades ou gerar lucros, enfim, entre muitas outras coisas que podem ser utilizadas na área profissional da engenharia de produção. Vou devolver a palavra aí para o Vitor. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês, né, a importância do sistema de informação. Basicamente, ele vai ser tipo imprescindível para qualquer empresa, né, seja ela grande, pequena. Tem coisas como esse SIE, Sistema de Informação Executiva, ele é um pouco mais complexo, mas pelo menos o sistema de informação transacional, né, ele vai acontecer mesmo que a pessoa não saiba que é aquilo, né, uma empresa, um comércio pequeno, ele vai fazer isso, vai ter esse sistema de informação, só não vai saber que ele está tendo esse sistema de informação, ele não vai nomear, assim, entendeu? Mas enfim, é isso.